Olá, crianças, boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula de matemática, certo? E história, terça-feira, dia 31 de março, certo? Bem, nós vamos estudar hoje em matemática, páginas 72 e 73 de matemática. Vamos estudar as formas geométricas. Formas geométricas são objetos com superfícies planas e curvas. O que é superfície? Alguém sabe me dizer? Vamos ver se você acertou. Partes externas de um objeto, regiões que se pode ver, né? Então, é uma parte externa de algum objeto. A bola, quando você pega ela, você sabe que ela é redonda. Se você pega uma vela, você sabe também que ela tem um corpo cilíndrico, né? O cone, você sabe a forma dele através de quando você pega. Então, é a parte externa de um objeto, uma região que a gente pode ver, certo? É uma superfície. Então vamos lá. Nós podemos separar os sólidos geométricos em grupos de acordo com o formato de sua superfície. Vamos lá. Nós temos aqui os que possuem superfície curva. Eu tenho cilindro, esfera e cone. Estão aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá vendo ali? Pronto. Então, cilindro, esfera e cone. O cone, ele parece o quê? Aquele chapeuzinho de aniversário, não é isso? Que a gente usa nos aniversários, ou o conezinho do sorvete, onde nós tomamos um sorvetinho, não é isso? Que é bem legal, né? Então, ou o cilindro, que parece com uma velinha, né? A vela tem aquela vela, tem vários modelos de vela. E a esfera que parece uma bola. Vamos lá. Cilindro, ele possui duas superfícies planas e uma curva, certo? Ele possui duas planas e uma curva, certo? A esfera, ela possui apenas superfície curva, que é o caso da bola. Ela só tem a superfície curva. E o cone, ela possui uma superfície plana e uma superfície curva, né? Uma superfície plana e uma curva, certo? Então, os outros objetos geométricos, eles possuem apenas superfície plana, certo? Eles são chamados de poliedros. Os poliedros, olha só, eles só têm aquela superfície plana. Vamos dizer aqui que é uma caixa de bombons. Que você já conhece a caixinha do bombom. Aquele cubinho que vocês geralmente, o papai e a mamãe gostam de comprar para vocês ficarem montando as cores corretinhas aqui, ó. Olha, tá vendo aqui? Aqui, tá vendo? E aqui. A pirâmide é diferente do cone, certo? O cone é aquele que tem a superfície plana e curva. E já os poliedros, ele não tem, que aqui no caso é o quê? Ó, uma pirâmide, tá bom? Ele só tem as partes retas. Os poliedros apresentam uma característica muito importante. Eles têm pontas, que são chamadas vértices, certo? Ó, pode observar que cada um deles tem as pontinhas, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? 1, 2, tá vendo aqui? São chamados de vértices. Então, a caixa de bombom, por exemplo, possui 8 vértices, ou seja, 8 pontas. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Porque aqui não dá para ver outra lado. Mas são o quê? 8 pontas, certo? Então, vamos lá. O que é uma superfície? Vamos lá para a prova de novo. Superfície são partes externas de um objeto, a região em que se pode ver. Então, superfície é a parte externa de um objeto que a gente pode o quê? Ver. Como podemos separar os sólidos geométricos? Podemos separar os sólidos geométricos de acordo com o formato de sua superfície, que são curva, né? Possui curva e que possui o quê?
superfícies planas, curvas e planas, certo? Então, como é que a gente pode separar os sólidos, né, geométricos? A gente pode separar os grupos de acordo com o formato de sua superfície. Dois objetos que possuem superfície curva. Quais você diria? Bola, cone, vela, eles têm a superfície o quê? Curva. E se eu fosse pedir para você desenhar um com curvas e com plano? Tiver planos e curvas. Aí você vai desenhar o quê? Digamos que você desenha um cone, tá certo. Ele tem a parte plana e tem a parte curva. O que são os poliedros? Que a prof falou aqui, né? O que são os poliedros? Vamos lá. Os poliedros, eles são o quê? Objetos geométricos que possuem apenas as superfícies planas. Poliedros, eles são objetos que possuem apenas a superfície o quê? Plana, certo? Isso aí. Então, o que é que acontece? Vocês vão aqui fazer a atividade já vai estar lá no atividade escrita no caderno, certo? A prova quer que vocês façam. E tem também a página 77 de matemática do livro, que vocês vão responder, tá bom? Agora vamos para a história, a página 28 e 29 de história. 28 e 29 de história. Nós estávamos falando página 24 de história, viu, gente? É que a Pro atrapalhou com a atividade. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Quem lembra que nós estamos falando, né, sobre os documentos pessoais. Nós falamos, né, na semana passada sobre os documentos pessoais, falamos sobre RG, falamos sobre certidão de nascimento, tudo que envolve, né, que conta a história, a nossa história, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os registros da história, certo? Nós podemos ver aqui que para isso, para que aconteça esses registros, nós também chamamos o que de fonte histórica. O que são as fontes históricas? Elas são estudadas para estudar, são usadas para estudar os fatos do passado, e elas são diferentes entre si. Digamos, se eu quero saber como era a minha avó, a mãe da minha mãe, aí eu vou procurar as fotos dela, vou procurar saber quando ela nasceu, vou procurar ver quais são os registros, o que é que tem dessa pessoa que eu quero conhecer, que eu quero saber. Então, as fontes históricas, elas servem para isso, para que você possa ir até elas e estudar os fatos do passado de alguém. Você descobrir, digamos, se nós queremos saber quem foi Pedro Álvares Cabral, né? O homem que descobriu o Brasil. Eu vou lá nos livros de história e vou descobrir quem ele era, onde ele nasceu, ver algumas fotos, alguns quadros que foram feitos dele, né? E aí são as fontes históricas, né, que nós teremos de Pedro Álvares. Assim são as pessoas normais como a gente. Temos também as fontes históricas da nossa vida. Algumas dessas fontes podem ser materiais, tá certo? Materiais são coisas que você vê, que você pega, como cartas, né? Como fotografias, documentos, diários, várias coisas, né? Os diários que as pessoas, né, anotavam tudo direitinho. Ou podem ser imateriais, certo? Como lembranças que nós temos, os costumes deixados, né? Tipo, se minha avó costumava colocar minha mãe para dormir cedo, aí minha mãe também já acostumou a me colocar para ir dormir cedo. Eu já quero colocar minha filha também para dormir cedo. Então, foi um costume que eu aprendi. Fora as outras coisas, como a religião, como comidas típicas, né? Tudo são coisas que fazem parte da nossa história. Então, temos aqui, ó, fontes escritas, certo? As fontes escritas, gente, eram as cartas que eram enviadas, eram as leis que eram escritas, certo? Aí tudo isso foi guardado lá para que hoje os historiadores eles pudessem pesquisar através dessas fontes escritas, que eram cartas, boletins escolares, ó, letras de música, tá vendo? Livros, leis, documentos oficiais e muitos outros.
Aí temos aqui as fontes visuais. Fontes visuais são as fontes que nós vemos. Ou seja, os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas podem ser registrados por meio de fotografias e gravuras, pinturas ou filmagens. Tá vendo? Esses registros são muito importantes que ajudam a reconstruir a história. Nós temos aqui uma fotografia de uma família brincando, crianças brincando. Aqui nós estamos, é o desmatamento, né? Falando sobre o desmatamento, é um desenho. Mais abaixo aqui, nós podemos ver a vista da cidade do Rio de Janeiro, ó, feita com base em um ponto da Baía de Guanabara, tá vendo? Uma pintura de um quadro da antiga, olha, o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Legal, né? Então, as fontes visuais são essas fontes que nós podemos ver, são as fotografias, né, que estão guardadas há muito tempo. As fontes orais. As fontes orais, muitos acontecimentos de nossas vidas e outros fatos do passado podem ser conhecidos por meio de conversas com familiares. Então, as conversas é um meio de fonte oral, de você saber, de você aprender um pouquinho sobre algo que aconteceu lá no passado de sua família, e aí sua vovó senta com você, sua bisa senta com você e conta aquilo que aconteceu. Isso aí é uma fonte oral, certo? Então, esse tipo de fonte geralmente é registrado ou por meio de equipamento de gravação de vídeo ou apenas de áudio. Então, às vezes é gravado, você grava aquela pessoa em vídeo ou em áudio e isso fica guardado e se torna uma fonte oral. Fontes materiais, foi o que a Pro falou logo lá no início, né? É tudo que é deixado como resquício. O que é resquício? Vamos saber? Pedaços ou restos de madeira, metal, pedra ou de outro material ou substância. Então, as fontes materiais são tudo que é deixado pelo homem, pedaço de madeira, as coisas lá do passado a gente vai encontrando, a gente vai guardando e isso se torna uma fonte material. Por isso que lá nos museus você vai encontrar um osso de alguém, você vai encontrar um pedaço de madeira que foi da cadeira que o rei João XV sentou. Então você vai ter, ou João III, e aí você vai ter aquilo ali como uma fonte material, algo que fez parte daquele passado, né, daquela história que você está estudando. Então, objetos como roupa, escultura, acessório, brinquedos, materiais escolares, ferramentas. É por isso que nós, hoje, sabemos como foi o brinquedo lá daquela criancinha lá do passado. Porque sobrou alguma coisa que nos fez entender com o que ela brincava, certo? E as fontes imateriais, que pode ser definida como algo intangível, né? Ou seja, algo que não se pode tocar. Já é diferente da material. A matéria você pode pegar, é um pedaço de papel, uma madeira, né? Um brinquedo, uma roupa. Já esse aqui você não pode pegar. Certo? Eles, por exemplo, vimos que algumas fontes são objetos ou são registradas em diferentes suportes físicos, como papel e madeira. Certo? Já as fontes imateriais normalmente são transmitidas por meio da tradição oral. Olha aqui, passagem de conhecimentos, costumes e valores feita de pai para filho. É o que eu estava falando. Você senta com sua vovó, com sua bisa, e ela vai te contar o que aconteceu. Então, fontes imateriais. São exemplos de fontes imateriais: festas, celebrações, danças, costumes, folclores, formas e expressões, entre outros, certo? Então, vocês aprendem aqui um pouquinho, né, do que faz parte da nossa história, tá bom? Aí vocês vão responder também a atividade da página 28 e 29 de História, tá bom? Então, 77 de Matemática e 28 e 29 de História, tá bom? Vão lá, respondam tudo direitinho e façam atividade de casa no caderno que já está lá, tá bom? Para vocês. Beijinhos, até a próxima.